que você sofreu um acidente. Aí você tá lá no centro cirúrgico. Chega pra você e fala assim, Éder, você vai fazer uma cirurgia agora na sua perna e a gente tá com o melhor cirurgião, o melhor anestesista, a gente tá com o melhor corpo de enfermagem pra te atender, os melhores recursos, você tá no hospital de ponta. Aí você fala, tá ótimo. Aí você fala assim, tá bom, mas dá pra ligar pra minha mãe? Eu, na realidade, nunca falo de mim. Nas minhas palestras e em todo o trabalho que eu faço, eu realmente não falo de mim, é muito difícil. Mas eu sei sim que tem esse interesse, essa curiosidade das pessoas saberem, assim como a gente tem sempre de saber da história do outro. História sempre é bom, né? A gente ouvir, é bom a gente conhecer a trajetória das pessoas. Mas vamos lá, na realidade, eu posso afirmar que a minha relação com o espiritismo, ela vem anterior à doutrina em si. Ela vem, na verdade, por uma paixão por Jesus Cristo. O que acontece? Desde muito pequena, mas quando eu falo pequena, são 4 anos de idade, eu já tinha, né, uma percepção mais apurada, em todos os sentidos, né? De você perceber, de ouvir, de notar, de ver. E eu era vista como uma criança estranha. Ficou reflexo? Sabia. Perdão, viu? Imagina, fica à vontade. E aí, o que acontece? Eu, muito nova, eu comecei já individualmente a ter uma busca pela espiritualidade. Na verdade, motivada muito mais por essas sensações que eu tinha. E eu vim de um berço católico. Minha mãe católica não era aquela católica praticante, mas, por exemplo, ela levava eu e minhas irmãs para nós participarmos daquelas procissões. Lembra das procissões? Procissão do santo daquela igreja, que é a igreja principal da cidade, né? As procissões na época de Páscoa. A partir disso, eu comecei a ter um primeiro contato com o catolicismo. E aí, quando eu estava na minha fase da adolescência, da pré-adolescência, na verdade, eu posso dizer, ali por volta de uns entre 10 e 12 anos, uma vez, eu já meio perturbadinha que era, já meio aceleradinha que era, muito curiosa, entrei numa igreja, sozinha, né? E quando eu entrei numa igreja, eu percebi que tinha aquela sala da vela, né? Que são a sala das promessas, e que você vai colocar as velas lá também em homenagem aos entes queridos que já faleceram. E quando eu entrei na chamada sala de velas da Igreja Católica, tinha uma urna de vidro com o corpo de Jesus, claro que numa estátua, né? Só que ele com aquele santo sudário, exatamente numa posição ou como ele estaria quando ele foi para a gruta depois de ser crucificado. E aí a urna era toda de vidro e aquela imagem de Jesus de tamanho real, e não sei se era de cera, era muito realista. Você imagina que eu, com pouquíssima idade, quando vi aquela cena, aquela imagem, eu fiquei entre chocada e extasiada. E aí eu já tinha ouvido falar de Jesus, na casa onde eu morava com os meus pais e minhas irmãs, minha família, a gente tinha lá na varanda, que era do meu pai, um quadrinho com um crucifixo, mas muito pequeno, com Jesus ali crucificado. Quando eu vi aquele homem, vou dizer, lindo, em que pese a cena em si, mas ele parecia que estava dormindo e com alguns ferimentos pelo corpo, eu fiquei extasiada. Eu falei, gente, pelo aquele ser, por aquela imagem, me deu um arroubo, assim, de amor, ao mesmo tempo de solidariedade, de consternação, enfim, se misturaram vários sentimentos dentro de mim. E aí eu fui até a secretaria da igreja e falei assim, o que é aquele... Por que Jesus está lá? E olha que interessante. Foi acidental que aquela urna estava com Jesus lá, porque na verdade aquela urna tinha participado de uma procissão e eles tinham deixado ali só naquele momento porque eles iriam guardar no acervo. E nada é por acaso. Quando eu dei de cara com Jesus, ali eu fiquei apaixonada. A partir dali, eu já me tornei cristã, porque aí eu comecei a procurar dentro do próprio catolicismo quais eram as ideias, as principais que Jesus nos falou, nos ensinava. Quem foi aquele homem? Eu comecei a buscar. Quem é este homem que me trouxe tantos sentimentos? Então eu digo que a minha história, na verdade, começa com o cristianismo, que eu fiquei realmente emocionada, tocada, imagina, eu tinha entre 10 e 12 anos, muito jovem. E aí eu comecei a trabalhar, então me aproximei da Igreja Católica. Detalhe, as minhas irmãs, minha família, meu pai e minha mãe não frequentavam. E eu sozinha, voluntariamente,
comecei a frequentar. E aí eu recebi aquela orientação: olha, você precisa fazer a primeira comunhão. Eu era batizada, tá? Eu e minhas irmãs todas fomos batizadas, aquele rito normal que as famílias fazem do batismo da criança na Igreja Católica. Então eu era batizada de nascença, mas eu não tinha o chamado batismo de quando você faz isso voluntariamente, que é a chamada primeira comunhão dentro do catolicismo. Falei, então tá bom, então eu vou ter que fazer curso, tem que fazer um curso para fazer a primeira comunhão. E lá fui eu, todo domingo de manhã, acho que foram 2 meses, aproximadamente 3 meses, participar de todas as aulas para fazer a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão. Uma vez, eu recebi até um diplominha da primeira comunhão, tudo. Uma vez já feita essa comunhão com Deus, né? Eu falei, tá bom, o que mais que dá para eu fazer aqui dentro da igreja? Porque eu quero ficar perto desse tal de Jesus, eu quero ficar perto dessa pessoa. Eu, então, comecei a trabalhar, já mesmo nova, pré-adolescente, com o chamado grupo de jovens. Mas rapidamente, até por eu ter uma certa facilidade com o aprendizado e por eu ser um pouquinho desenrolada, eu rapidamente já comecei a ter uma facilidade, um trânsito muito grande ali dentro daquele grupo. E em pouco tempo eu então passei a ser uma evangelizadora, que eles chamam de catequista, né? Da catequese infantil. Tinha um grupo chamado Oratório Festivo de Dom Bosco, porque Dom Bosco, no catolicismo, foi, então, o iniciador, que o que a gente chama de evangelização infantil, chama-se de catequese, né? Então, eu comecei a ser uma catequizadora, e aí eu tinha grupos de crianças, que ali você começava a ensinar, a falar sobre Jesus, aí eu tive que estudar muita coisa sobre a Bíblia. A princípio, a Bíblia Sagrada, que eu desconhecia, ganhei do padre Corso, que hoje já não está mais entre nós, o padre Corso já voltou para a parte espiritual. Ele me deu uma Bíblia Sagrada, aquela com a capa de couro, com zíper, sabe? E eu, então, passei a trabalhar dentro da Igreja Católica. Depois eu fui ficando um pouco mais velha, cheguei na fase da adolescência, 16, 17 anos e tal. E eu tenho assim, eu tenho tantos relatos engraçados, claro que todos maravilhosos, eu conto sempre com um lado de humor, porque assim, eu também sempre participava, vai ter tal encenação da igreja. Aí, quem vai participar? Eu já levantava a mãozinha, né? E sempre me colocavam uns personagens que eu não queria ser. Meu sonho era ser tipo assim, Maria de Nazaré, né? Me coloca uma indumentária de Maria de Nazaré que eu quero aparecer santa nesse lugar. E colocavam assim, tipo, Maria Madalena. Esse é o perfil. Aquela mais terrível, né? E aí teve uma determinada vez, muito interessante, que finalmente, depois de anos trabalhando, um dia o padre, foi até o padre Corso mesmo, virou para mim e falou assim, Stephanie, a gente vai fazer então a comemoração no próximo domingo, vamos trazer as famílias para fazer a formação do novo grupo de primeira comunhão, que eram aquelas crianças, né? E aí, então, finalmente, você vai entrar de Maria de Nazaré, né? Maria, mãe de Deus. Então, você toma... E aí, ele sempre com 1000 recomendações. Tome cuidado, não faça muito caras e bocas, você não fale nada. E aí, eu lembro, eu estava me sentindo plena, que me colocaram, então, aquela roupa branca, né? Aquele manto azul, lindo, cobriram tudo, né? E eu só ficava com a mãozinha, o rosto, o terço na mão, porque aí eu ficava do lado do padre durante a celebração e eu me sentindo o máximo. E depois, e as crianças todas que iam se formar, né? Ao redor, né? Isso no altar. E depois, então, eu iria conduzir essas crianças até os pais pelaquela parte, aquele corredor central das cadeiras da igreja, né, dos bancos da igreja. E uma igreja muito bonita, grande, né, toda assim, bem barroco, uma coisa bem bonita mesmo. E eu lembro que eu, linda, plena lá de Nossa Senhora, quando eu me dou conta que eu olho, eu estava com a unha deste tamanho pintada de vermelho. Imagina, eu adolescente, 16 anos. Aí, quando eu olhei a unha, eu comecei a tentar disfarçar. Só que quando eu tentei disfarçar, foi quando eu chamei a atenção do padre. E ele olhou. A cara que ele fez, que assim, Maria de Nazaré, com a unha comprida. Dali, daquele dia, eu nunca mais consegui fazer Maria de Não te deram mais esse papel. Não me deram mais o papel. Aí eu falei, agora eu entendi porque que me colocavam para outros personagens. E aí foi uma situação até muito engraçada, que a gente fez toda a celebração. Quando terminou, a Marli, na época secretária de igreja, que inclusive depois, e até hoje, é a minha madrinha de crisma, porque depois eu me crismei também, já mais velha, porque tem, né, o ritual da crisma na igreja católica, e ela é minha madrinha, e ela na época era secretária da igreja. Quando terminou, eu lembro que ela me chamou no canto e falou assim, Stephanie, o padre Corso falou que quer conversar com você lá na sacristia. Eu já fui murcha, que eu falei, lá vou tomar outra bronca. Aí ele falou assim, ó, sai daqui e vai para um centro. Não, ele falou pra mim assim, você entende? Você é muito distraída.
eu nunca vi Maria, mãe de Jesus, com unhas vermelhas. Eu falei, pois é, Padre Corso, mas... Você, se for fazer de novo, você lembra de passar acetona, você lembra de cortar unha. E ele me deu uma bronca, mas eu tô contando isso assim, realmente foi muito engraçado. E jamais isso para depreciar, não, de forma nenhuma. Eu sempre fui muito bem acolhida dentro do catolicismo. Eu tive esse meu trabalho inicial no cristianismo, de religiosidade, no catolicismo, foi realmente minha base. Inclusive, nesse período, eu era cobrada mesmo de fazer o estudo litúrgico, né? E de fazer o estudo da Bíblia. E isso, para mim, foi fantástico, porque são conhecimentos, é um aprendizado, é uma habilidade que me desenvolveu até hoje, né? Então, assim, isso para mim foi muito bom. E eu fiquei durante muitos anos no catolicismo. Aí, o que acontece? Mas lembra das minhas sensações desde os 4 anos de idade? Essas sensações permaneciam. E mesmo ali dentro do trabalho da Igreja Católica, tudo, eu ainda tinha muitas dúvidas. E em um determinado período da minha vida, eu vou ser bem sincera para você, por volta dos meus 19 anos, essa minha mediunidade foi ficando algo muito perturbador para mim. Porque daí, como eu não tinha conhecimento e eu não sabia como lidar, isso, apesar da minha religiosidade, foi ficando perturbador para mim. E eu comecei a ter umas certas crises mesmo, de mal-estar, E aí, uma vez, um amigo muito próximo, falou assim para mim, você já foi alguma vez a um centro espírita? Eu falei, não. Né? Eu conhecia, antes de ser apresentada a doutrina, como mesa branca, né? Na época, o pessoal chamava mesa branca, né? Você já foi numa casa de mesa branca? Eu falei, não, nunca fui. Então, esse amigo me convidou, porque ele frequentava uma casa, um centro espírita, justamente em Praia Grande. Eu morava no Guarujá, na época. E ele falou assim, eu frequento uma casa em Praia Grande, porque assim, eu já trabalhava, inclusive nessa época, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu sempre trabalhar profissionalmente, né? E eu sempre tive muitos contatos, muitas pessoas. Eu ia muito a São Paulo a trabalho, porque eu trabalhava com comunicação já, então eu trabalhava muito em São Paulo, e eu circulava muito. Então esse meu amigo era de Praia Grande, nós tínhamos contato, inclusive em função do teatro, que na época eu também fazia teatro, e aí ele me convidou e perguntou se eu queria conhecer um centro espírita em Praia Grande. E eu falei, tudo bem, que era o que ele frequentava. E eu fui. Então, foi quando eu tive contato, isso foi em 1995. Você lembra qual centro era aqui ou não? Então, não existe mais esse centro aqui em Praia Grande. A presidente chamava-se Lurdinha, uma senhora amabilíssima, gentilíssima, que me recebeu com tanto carinho. E aí eu até trouxe, porque o que acontece, ó, é o meu evangelho velho de guerra, que neste ano de 2025 completa 30 anos, porque neste ano completa 30 anos que eu estou na doutrina, que eu me converti à doutrina, que eu abracei a doutrina para mim, né, também voluntariamente. Deixa eu te perguntar. Porque o que acontece? Aqui tem a dedicatória dela, ó, eu até trouxe, tá meio esse evangelho já participou até de enchente, tá, só para vocês saberem. Então tem a dedicatória dela aí, ó, Lurdinha, Praia Grande, 21/6/1995. Então, porque a gente também tem um projeto aqui de resgate histórico do espiritismo da Praia Grande, e já tem 2 documentários, né, que a gente já lançou, da primeira casa espírita de Praia Grande, que é o Centro Espírita Irmã Cristina, com a Dona Flora e o seu Moacir, e a gente também fez um outro com o Núcleo Espírita Emmanuel. E o Núcleo Espírita Emmanuel foi com a Lurdinha e uma outra moça, que fica em frente à praia, no Jardim Imperador. Não sei se é a mesma Lurdinha. E ele tem até hoje esse centro lá. Pode ser que... Olha, não sei, não vou saber te dizer. É no Jardim Imperador, em frente à praia. Porque o que acontece, justamente esse centro era em frente à praia? Sim, eu acho que pode ser. Porque como tá datado aqui tudo, o que acontece? Eu fui essa primeira vez e depois eu entrei, claro, eu passei pelo atendimento fraterno. Na época eu não entendia nada disso, hoje eu já sei como funciona. E aí eu entrei num tratamento, as benditas das fichinhas brancas, amarelas, azuis. Mas eu, até pela distância, e na época eu também trabalhava, eu cheguei a concluir o tratamento, mas eu não dei continuidade de frequência naquela casa. Sim. Mas o que eu fiz? Imediatamente, eu procurei uma casa espírita onde eu morava. E aí eu comecei a fazer aquele estudo introdutório da doutrina, que são os 5 livros kardecianos. Então eu comecei, que a gente começa sempre, né, ali no Livro dos Espíritos. Então, a partir dali eu comecei o estudo e logo após o estudo, na sequência, eu acho que eu fiquei 1 ano
estudando as obras de Kardec com o grupo do Centro Espírita, e aí foi o Missionários da Luz, a casa onde eu fui, no Guarujá, que não existe mais hoje, o Missionários da Luz, que era a dona Bernadette, que era a presidente. E, inclusive, lá nessa casa, anos depois, eu trabalhei, acho que foi de 97 a quase 99, com o Adeilson Salles, nosso amigo. Eu sou amiga demais da Adeilson Salles, escritor, palestrante, psicanalista, muito meu amigo. Eu e o Adeilson, nós trabalhamos uma época com desobsessão lá, nós éramos os médiums que trabalhávamos, e foi lá no Missionários da Luz, que foi a casa onde lá atrás eu comecei de fato os estudos, mas foi imediatamente, assim que eu tive contato com a doutrina aqui em Praia Grande e recebi esse presentaço da Lurdinha 30 anos atrás, eu logo fui procurar o Missionários da Luz no Guarujá, e então eu comecei a estudar, eu fiquei aproximadamente um ano, acho que estudando, e logo depois eu comecei, assim, um ano estudando e fazendo aqueles trabalhos, você recebe as pessoas que chegam, aqueles trabalhos comuns da casa. O Tem de Bom Ânimo também é o tema do nosso mês espírita este ano, porque todo ano tem um tema, e este ano o tema é Tem de Bom Ânimo. Por quê? Justamente por conta disso. É uma fala de Jesus, uma orientação de Jesus para nós, né? Eu vou pegar um momento específico que Jesus usa essa frase, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, em que Jesus usa uma frase, eu amo essa frase, porque eu falo assim, ela tem 3 explicações muito espíritas da vida. Ele fala assim, neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo, eu venci o mundo. Falei, são 3 blocos espíritas da filosofia espírita, né? Só uma observação, Jesus falou em média 550 vezes essa orientação do tem de bom ânimo nas escrituras sagradas, segundo os registros evangélicos. Ou seja, eu falo assim, gente, ele insistiu muito nesse presta atenção pra gente, ele insistiu muito, ó, presta atenção. E aí eu costumo dizer assim, veja, neste mundo tereis aflições. Nós já sabemos que a doutrina nos esclarece sobre isso. Qual é o objetivo da nossa existência, da nossa experiência na matéria? Aprendizado. Tem como você aprender sem ser desconfortável? Um aprendiz mais erra ou mais acerta? Para você começar a ter um número maior de acertos do que de erros, você já tem que ter um know-how naquilo, você já tem que ter uma experiência. Então, neste mundo 3 aflições, a gente vai ter tudo, gente. É a vicissitude, é a tribulação, é o aborrecimento, é a dor, é a raiva. São todas as aflições, né? Que, aliás, tem essa frase também que Jesus fala assim, a cada dia a sua aflição. Para a gente não ficar no processo de ansiedade, né? Ele usa muito essa expressão aflição, porque eu acho que essa expressão já abarca, já envolve uma série de perrengues que a gente vai sentir, né? E vai encarar. E aí ele fala assim, neste mundo 3 aflições. Tranquilo, já entendemos. Não vai ser a passeio, não vai ser a lazer. Em que pese nós temos muitas benesses. Em que pese nós temos uma natureza exuberante. Em que pese nós temos animais que nos consolam e nos acompanham, em que pese nós temos pessoas que nos apoiam e nos ajudam, inclusive a nossa mãe que nos permitiu vir para esta existência, em que pese tantas benesses, no dia a dia vai ter perrengue. Aí ele fala assim, contudo, tem de bom ânimo. A palavra ânimo, a raiz, a origem dessa palavra, a significação é alma. Tenha uma boa alma. Significa estado de presença. O bom ânimo é aquilo que eu estava falando a respeito de frequência. Como você se posiciona em cada situação que chega até você? Como está o teu espírito? Você está em estado de presença? Você está com o bom... Lembra da história da prática do bem? Com qual é a finalidade? Qual é o propósito? É o objetivo? É o bem? É o bom ânimo. É a boa alma. Eu venci o mundo. Pera, se a gente olhar pelo olhar material, Jesus foi crucificado. Como assim alguém que foi crucificado com uma coroa de espinhos e todo cheio de prego no pé, na mão, joelho machucado? Isso lá é vitória? Materialmente, se nós olharmos por essa visão restrita, não. Mas qual foi a finalidade e a missão de Jesus? Vai justamente para depois, aquele domingo de manhã em que ele sai da gruta, né? E a gente já acredita hoje que foi uma materialização, né? E ele, então, é tocado pelas pessoas. Então, na verdade, é o que se chamava, a princípio, ressurreição, que hoje a gente já chama de materialização. Ou seja, a comprovação da continuidade da existência pós-túmulo.
né? De algo muito maior. Então, assim, quando ele fala eu venci o mundo, ele está falando de outras dimensões. Como eu falo, fica muito claro para mim hoje, depois de estudar, buscar e conflitar algumas coisas, quando ele usa aquelas frases tipo, há muitas moradas na casa do meu pai. Porque é pequeno a gente achar que só tem o planeta Terra e só tem a raça humana. Ou ele diz, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que o título desse capítulo é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Tá, então tá onde o reino de Jesus? Numa outra dimensão, num outro lugar de muito mais evolução, né? Então, quando ele fala neste mundo 3 aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele tá deixando muito claro. Você vai ter perrengue, tá? Mas você vai ter que estar sempre com a sua alma aberta para o bem, porque você vai continuar depois daqui. Então não faz muito problema aqui não, que você está angariando mais débito para depois. Vencer o mundo para nós. Porque o espírito é eterno, né? Imortal. O espírito é imortal, todos nós, o de Jesus e o nosso. Ele venceu porque ele não retribuiu o mal com o mal? Você acha que a proposta para nós também pode ser essa, né? A gente vai ser vitorioso a partir do momento que a gente conseguir se elevar, digamos assim? Sim, sim, também, porque é aquilo que eu falo, tudo que materializa na nossa vida, primeiro está no nosso campo mental e no nosso campo frequencial, né? Então, às vezes, um mal que eu cause para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo simples, da vingança. Se eu me sentir prejudicada por você, e essa é uma análise minha, e aí, primeiro tem que ver o que aconteceu, né? Essa é uma questão que tem que ser toda analisada. Vamos criar uma situação hipotética, vai, pra gente tentar ilustrar isso. Nós trabalhamos juntos, e aí você fez uma fofoca e isso me prejudicou e eu fui demitida. Com certeza eu não vou estar feliz com você. Mas aí eu pensei, já sei, eu vou lá e vou prejudicá-lo de uma forma, ou que atinja alguém da família dele, ou que ele perca o emprego também. A partir do momento que eu faço isso, veja bem, a sua ação não foi uma ação positiva para mim, ela teve uma intenção ruim. Se eu conecto nesta frequência, você me levou para o teu campo de batalha. Não existe a criação do bem com o mal. Nunca existe. Não tem como. Não, eu estou fazendo isso, mas a minha finalidade é o bem. Se você estiver tendo uma atitude ruim, não vai ter finalidade do bem. Não tem como. É uma questão física clássica e física quântica que eu estou falando. Não tem sentido. Então eu conectei com você. Veja bem, eu estou desempregada. Só que ao invés de eu me gabaritar, ao invés de eu me habilitar, ao invés de eu tentar superar aquilo, usar os meus recursos e tentar desligar essa questão com você e principalmente te perdoar, e o perdão não é esquecer, o perdão é o não sentir. Eu não vou esquecer que você criou uma calúnia para me prejudicar. Porque, veja bem, se eu esqueço, eu perco o aprendizado da lição. Eu não posso perder esse aprendizado. Eu tenho que saber como é a malícia das pessoas. Porque eu não posso passar inocente, ingênua a vida inteira. E o esquecimento está no campo da memória, né? Sim, não é ali que você vai tratar o perdão, exatamente. Né? Então, primeiro, eu entender que eu não vou... Porque se eu falar assim, não, então peraí, agora eu vou me vingar do Éder. Aí eu vou me cegar nessa vingança e eu vou atrasar o meu próprio desenvolvimento. Porque eu vou ficar presa em pensamentos, ações e atitudes para te dar o troco. E aí eu estou deixando de investir tempo e energia em mim. E não estou tentando praticar o perdão, e daí isso vai me unir mais a você. Porque o ódio prende, o amor liberta. Basta a gente pensar que no dia a gente lembra muito mais de quem a gente não gosta do que de quem a gente gosta. Porque quem a gente gosta, ai, meu marido tá bem, meu filho tá bem, tá tudo certo. Ai, mas aquela minha cunhada, hein? Aí eu passo o dia inteiro pensando nela. Porque a gente se conecta muito mais a quem a gente não gosta do que quem a gente gosta. Emmanuel também tem uma orientação que ele fala assim, muito maravilhosa. Quando você for se desvencilhar de um conflito ou de uma relação com alguém, você desata o laço, não corta com a tesoura. Você consegue entender essa interpretação? Quando você corta com a tesoura, você causa um mal, uma ruptura muito pior. Você não está liberta daquilo, você não está liberto daquilo. Então, o que é desfazer? Porque você vai ter que desfazer o laço, você vai ter que desmontar esse nó. Tenta ilustrar num exemplo, assim, seria o quê? Em vez de chegar para alguém e falar assim, não quero mais sua amizade não, sai fora. Isso. Eu só falo, não, então eu vou ali, qualquer coisa eu te ligo. Isso, porque tem alguns... Claro que, como eu falei, cada caso é um caso e merece uma análise
isolada, específica. Não está simplificando algo tão complexo, né? É algo bem complexo e, pelo amor de Deus, depois, a Stephanie falou, não, eu não estou resumindo tudo a isso. Mas lembra aquela orientação de Jesus que nos fala assim, que se alguém quiser pegar a tua capa, entrega também a túnica. Que se alguém quiser que você caminhe com essa pessoa 1000 passos, você caminhe 2000 passos com ela. Ele está falando sobre perdão pra gente. Ele era muito metafórico, né? Ele falava por parábolas. Então vamos raciocinar. Se você me pede a minha túnica, eu te entrego a minha capa, o que a minha capa encobre? O meu ser. O que a gente mais tem medo? De ficar desnudo, mas não é da matéria. É de quem nós somos, é da nossa verdadeira personalidade. Perfeito. Então veja bem, quando você me agride, eu não vou permitir que você saia impune, eu vou te agredir. Porque eu não vou te entregar a minha capa, nem minha túnica. E aí ele fala assim, quando alguém pedir para você caminhar com ele 1000 passos, veja bem, se é alguém que eu amo que me pede para caminhar 1000 passos, tá maravilhoso, mas quando ele fala assim, se alguém pede para caminhar 1000 passos, você caminha 2000, significa que você não tá afim de caminhar do lado dessa pessoa. Significa que essa pessoa é aquela pedra no seu sapato. E quando ele fala você caminhe 2000, é porque, veja bem, nos primeiros 1000 passos, você vai estar olhando e entendendo quem é essa pessoa. Nos outros 2000 passos, você vai estar auxiliando ela e se libertando dela. Você precisa de tempo, assim como ela. Então, as rupturas muito bruscas, elas são sempre muito mais comprometedoras do que você fazer esse desenlace. Por isso que Emmanuel fala, você tira o laço, desata o nó, mas não passa a tesoura. Igual você entende? O André Luiz, né, em muitos casos, ele fala de obsessão, que está num grau tão complexo, que fala, ó, é preferível não separar, não desacoplar ali, porque aí ele usa até uma analogia ali do próprio... É um hospedeiro. É um hospedeiro. Se você tira o hospedeiro, a base se compromete, perde a vitalidade, morre junto. É exatamente isso. Dependendo do grau de fusão, é exatamente isso. E você falou a respeito desse processo de obsessão, e nós já sabemos dentro da doutrina espírita, que na realidade, à medida em que eu evoluo, em que eu expando minha consciência, em que eu ganho, o meu obsessor está ganhando junto, de duas uma. Ou ele também evolui, e aí a gente vai, de novo, o amor libertar, e vai ter gratidão, ou se ele insistir, não tem mais conexão, ele já não consegue me alcançar. Como é que você faz para subir num pau de sebo? Você vira um verdadeiro pau de sebo pro obsessor. Ele não tem onde agarrar. De novo, frequência, física quântica. Ele não tem onde se segurar, não tem conexão. Agora, se tem conexão, então você percebe? Não adianta a gente não pode ter essa ilusão de dizer assim, não, eu quero que arranque esse obsessor da minha vida, porque pelo amor de Deus, inimigo eu já tenho um monte. Bom, se a gente tem inimigo, significa que nós também não tivemos atitudes tão aprováveis assim. Alguém que vem te cobrar é porque de alguma forma você realmente deve algo para esse alguém. E a gente não tem que pagar para quem a gente deve? Se eu te emprestar R$50, você acha que você não tem que me pagar os R$50? E que se eu for pedir, você vai ter que me destratar e me humilhar na frente das pessoas? Simples, pague os R$50. E se puder, pague 60, pague 100. Se puder, caminhe os 2000 passos. Mas para isso vai precisar do bom ânimo. Mas eles falam também de fé inabalável. O que é fé? Primeiro, a fé não é só você acreditar, é muito além. O acreditar é o princípio. É a porta de entrada da fé. A fé é você confiar. O confiar é você entregar sem saber exatamente o que está ali. Então, por exemplo, eu costumo dar um exemplo assim. Digamos que você sofreu um acidente. Tomara a Deus que não, mas aí você está lá no centro cirúrgico. Aí, chega para você e fala assim, Éder, você vai fazer uma cirurgia agora na sua perna. E a gente está com o melhor cirurgião, o melhor anestesista, a gente está com o melhor corpo de enfermagem para te atender, tá? Os melhores recursos, você está no hospital de ponta, aí você fala, tá ótimo, você então acredita que vai dar certo? Eu acredito. Aí você fala assim, tá bom, mas dá para ligar para minha mãe, para ela ficar ali na sala de espera esperando? Em quem você confia, no médico ou na sua mãe? Você entende? Porque aí quando a tua mãe tá ali, você tem certeza que mesmo que você desencarne naquela cirurgia, tudo deu certo. Você entende? Se ela não estiver ali... E eu dou mãe como um exemplo básico, porque normalmente é alguém em quem a gente entrega tudo e confia tudo, né? Aí fala assim, mas peraí, alguém chamou minha mãe? Se você for entrar pro centro cirúrgico com o melhor cirurgião, a melhor equipe, com a tua mãe na sala de espera, vai mudar tudo para você.
Porque o ter fé não é só acreditar, é o confiar, e o confiar é a entrega. Tem uma história bastante interessante de Madre Teresa de Calcutá, que uma vez um jornalista perguntou para ela, o que você fala com Deus nas suas orações? Ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele falou, tá bom, e o que Deus fala para você? Ele não fala nada, ele só me escuta. É frequência. Você entende? Isso é fé. Sim. Isso é sobre confiar, é sobre você entregar. É muito além do que crer. Então a gente fala, eu creio em Deus. Você crê? Mas você confia mesmo? Aí fala da fé inabalável no porvir. Não é aquele arroubo juvenil que a gente tem quando a gente está dentro do centro espírita ou quando a gente está ali num grupo que pensa como nós. Mas é fora dali, na hora da vera, no campo de batalha, na sala de aula, no que você de fato acredita. Eu costumo dizer assim, agora se você sair daqui e alguém bater na traseira do seu carro, vai descer o espírita. Será que até sexta-feira ainda é o espírita que vai descer se alguém bater na traseira do seu carro, ou vai ser só o seu CPF que vai descer? E veja, de novo, é só um exemplo primário. Sim. É claro que depende de uma série de variantes aí. Mas a cada coisa que chega que te aborrece, é o espírito imortal que age, que se comporta, que decide, que escolhe, ou é só o homem material que está ali? Você falou sobre a Joana de Ângeles, falando sobre que dá para fazer a seleção do pensamento, né? Eu achei interessante. Como que às vezes a gente estuda, e gostaria de saber até um modo mais prático, assim, né? Pô, eu estudo, eu sei o que é bom, tal, mas aí quando chega no dia a dia tem pensamentos que me rondam, que eu sei que não são bons, não são os ideais, não são até aqueles que eu gostaria de ter, mas eu os tenho, né? Qual a dica aí para fazer essa seleção dos pensamentos e vamos dizer que a gente avançar mais rápido, né? Então, como tudo dentro da doutrina, é um trabalho árduo e requer prática, persistência e insistência. Mas para você conseguir isso, você precisa ter o autoconhecimento e o autocontrole. Em que sentido? A gente vê até no YouTube vários vídeos do Divaldo falando sobre isso. Um pensamento ruim chegou até você e a gente os tem assim, espontaneamente. Perceba, negue e substitua esse pensamento. Não vai ser fácil no começo? Não. De novo, quanto mais estado de presença você estiver na sua própria vida, quanto mais escolhas você fizer, por exemplo, se eu estou conversando aqui com você, e a gente faz muito isso hoje, eu estou falando contigo, mas eu estou aqui, ó. Eu já não estou mais dando atenção para o que você está falando, mas a escolha de ficar no celular é minha. Você concorda? Porque eu posso também dizer, Éder, pera um pouquinho. Pois não. E te dar atenção. Essas fugas psicológicas que a gente tem, porque a gente quer ter o tempo inteiro essa efervescência do prazer. Eu tenho que estar me sentindo satisfeita. Precisei fazer um trabalho mais árduo, precisei me dedicar mais tempo para alguém. Ai, nossa, estou esgotada. Nossa, fui visitar essa pessoa com problema, passei a tarde, estou conversando. Estou esgotada. Você fica esgotada por 3 dias. Bom ânimo. A caridade é isso. A caridade muito mais meritória não é a caridade de algo que você dá, é algo que você doa. E doa no sentido de se doar. De novo, a gente volta para a servidão. Para você servir ao outro. Mas para isso você tem que ter estado de consciência. Então, não é fácil, mas é possível. E quanto mais a gente exercita, mais a gente vai fazendo aquilo ficar espontâneo. Vai ficando comum em nós. Por exemplo, palavrão. Gente, eu sou uma pessoa que tem pavor de palavrão. Não que eu nunca fale, tá? Não vou dizer que não, porque de vez em quando dá aquela topada, quando eu tô muito brava com meu filho, escapa. Mas ele mesmo já sabe que nas coisas fala, não devo, me desculpe, não devia ter falado isso. Mas eu falo bem pouco palavrão, eu realmente não gosto de palavrão. Primeiro, pela expressão que me incomoda. Segundo, que eu já sei que quando a gente profere um palavrão, a gente vem junto com uma carga vibratória muito ruim, que realmente polui o ambiente. Então, eu não gosto de palavrão. Só que, veja bem, eu sou descendente de espanhóis. Tu sabe que são os espanhóis, né? Boca suja e briguentos, né? Eu ouvi a vida inteira, meu avô, meu pai, meus tios falarem muito palavrão. Portanto, eu era muito boca suja. Eu, adolescente, era muito boca suja, mesmo dentro da igreja, bastante boca suja. Porque era algo natural para mim, falar palavrão. Quando eu fui percebendo que aquilo... E não era por eu ser menina. Falar palavrão não é algo legal. Eu falo assim, a gente tem tantas expressões, a gente tem um vocabulário
tão extenso, jura que para expressar algo que eu tô sentindo que não é bom, eu tenho que necessariamente usar uma palavra? Não. Dá para eu substituir por várias outras coisas. Aí, quando eu me dei conta de que eu era muito boca suja, quando eu, principalmente, comecei a trabalhar mais com comunicação e dentro dessa área de taquigrafia, eu tive um excelente mestre chamado Amaury Peixoto dos Anjos, que foi quem me colocou na área da taquigrafia, foi quem me levou para a Escola Taquigráfica Paulista, e ele era muito mais velho, que era um cunhado meu, e ele uma vez falou para mim assim, Stephanie, ele dizia que eu era uma maloqueira de fraque. Ele fala assim, você é uma moça bonita, você tem um linguajar bom, você sabe falar bem, você se dá bem na profissão, mas você não percebe o quanto você é desagradável com os palavrões que você fala? Eu tomei um choque. E falou assim, você presta atenção, porque às vezes até conversando você deixa escapar um palavrão ou outro. E essa Isso forma, não é legal para você. Essa forma respeitosa e direta teve muito mais impacto do que talvez muitos outros te falavam. Foi chocante para mim escutar aquilo. E isso é caridade. Isso é caridade. Eu não te alertar te diminuindo. Ele primeiro enalteceu. Ó, você foi uma aluna excelente, você é uma mulher bonita, você tem expressões, você é rica em vocabulário, mas é tão chato quando você faz isso. Ele foi muito sutil. Aí eu me dei conta, falei, gente, que feio. Aí eu comecei a prestar atenção em mim. Você percebe que era algo tão natural do meu berço. Do meu berço. Eu fui criada. De novo, a gente não é necessariamente fruto do meio a vida inteira. Você é por um tempo. Mas depois você tem que fazer as suas escolhas. De onde você veio e o que você vivenciou, com certeza vai ter marcas e registros em você. Mas você não é obrigado e nem necessariamente você tem que levar isso para sempre na sua vida. Vai ser uma determinação sua. Quando eu percebi, a respeito dessa história de falar palavrão, eu falei assim, gente, eu vou começar a prestar mais atenção. E devagarzinho eu fui excluindo o palavrão dos meus diálogos. Hoje eu não falo palavrão. Muito, muito, muito raramente. Eu não gosto de palavrão. E é engraçado, é igual acho que fumante, que fuma, quando para de fumar começa a sentir, que cheiro horrível desse cigarro. Aí o meu ouvido passou a ficar mais apurado pra pessoa. Aí quando a pessoa fala muito palavrão, é boca suja, eu falo assim, gente, como essa pessoa fala palavrão? Se eu tenho a oportunidade, eu oriento, faço como o meu cunhado fez comigo. Se eu não tenho oportunidade, é claro, eu não me intrometo, não vou ser desagradável com a pessoa. Então, assim, a história é isso, é prática. A história dos pensamentos é assim, quanto mais pensamentos ruins nós tivermos, significa que ou aquela questão está nos incomodando muito, ou que nós já temos por hábito cultivar e cultuar pensamentos que não são bons. O que você diria para essa pessoa que às vezes chegou nesse vídeo agora e acabou de enterrar ali um ente querido, tá enlutada, né? Como dizer para essa pessoa ter bom ânimo? É buscar, primeiro, essa compreensão da morte, né? No livro, aquele livrinho Vigiai e Orai, que tem várias mensagens, tem uma mensagem lá falando morte, de uma forma bem direta. Primeiro, buscar auxílio, porque a gente precisa. O luto, ele tem várias fases, né? Ele tem a fase da negação, depois ele tem a fase da prostração. Então, essa é uma questão emocional e psicológica muito importante. Então, primeiro, reconhecer que você está em dor. Segundo, buscar ajuda. E a gente deve buscar ajuda com aquelas pessoas em quem a gente confia, de você chorar, de você desabafar. Mas o quanto mais breve possível, tentar ver, até por esse ensinamento da própria doutrina espírita, do que é o término da vida, né? Que é o término de um ciclo que aquele ser tinha que experienciar aqui, até com você. É claro, quando a gente perde uma esposa, um filho, uma mãe que sepulta um filho, é algo muito difícil. Vai dar uma dor física e emocional, porque dói mesmo fisicamente, chega uma hora que dói fisicamente. O coração arde, a cabeça dói, né? O corpo físico reage. Mas buscar o quanto antes esse consolo e esse entendimento, esse bom ânimo no sentido de estado de presença de espírito. Não se entregar à dor intensa e ao luto absoluto no processo do desânimo. Bom, acabou, não tem mais o que fazer mesmo, então eu vou ficar por aqui prostrado, né? Não, de forma alguma se permitir
permanecer por muito tempo nesse tipo de pensamento e de comportamento. Não é fácil? Não. E outra coisa, cada um de nós tem um tempo diferente de lidar com o luto, né? Só que uma coisa, até por experiência pessoal, eu posso dizer aqui, é que quando você tem a real compreensão de que você é um espírito imortal, de que aquele que convive com você é um espírito imortal, e você assimila isso para a sua vida, até o momento da despedida, acaba ficando um pouco menos dolorido e você logo se põe em atividade o quanto antes. Mesmo porque, até nesse livro, nessa mensagem do Vigiai e Orai, Morte, que está lá, do Carlos Bacelli, esse livrinho, que é por espíritos diversos, né? Na mensagem de morte fala assim, que o que há de mais importante e que mais vai tirar uma pessoa que esteja no processo de luto pela morte de alguém é o trabalho. Porque quando você trabalhar, duas coisas. Primeiro, você vai se pôr em atividade, você vai se tornar útil e, principalmente, você passa a honrar a memória daquela pessoa com quem você viveu aquela experiência. Então, isso te enobrece em todos os aspectos. Porque te enobrece ao você servir e te enobrece ao você fazer isso em homenagem, mesmo que seja só na sua cabeça, mesmo que seja... Você não precisa externar isso para ninguém. Mas você trabalhar... Porque, veja bem, se você vai e o outro fica, você vai querer olhar e ver o outro aqui prostrado em sofrimento? Não. Né? E tem uma coisa assim também. Se você fica muito apegada àquela dor tão intensa, você paralisa os teus próprios recursos, as tuas próprias potências. E se você paralisa, você estagna. E se você uma energia estagnada, ela não vai fluir, ela não vai se tornar em algo bom. Ela vai acabar te prejudicando também. Além de criar um grande sofrimento para aquele que já partiu. Às vezes esse sofrimento, dependendo da condição dessa pessoa, nem vai chegar até ela. Mas veja bem, se ao invés do sofrimento você se esforçar, e eu sei que muitas vezes é um esforço quase que sobre-humano, porque é mesmo, porque além da compreensão humana, é a compreensão espiritual da coisa. Se você fizer esse esforço e você começar a emanar justamente essas energias de continuação, de luta, de gratidão pela experiência que viveram, você vai começar a produzir uma energia que essa sim vai ser dispensada até aquele seu ente querido está, mesmo que ele não saiba conscientemente, vai ser utilizada de forma benéfica para ele. Então, é por esse prisma que a gente tem que procurar olhar. Mas isso vai me fazer parar de sentir dor? Não. Isso vai me secar as lágrimas? Não. O processo da dor, da lágrima. Isso vai me fazer parar de sentir saudade? Também não. Mas é um tremendo de um lenitivo. É um lenitivo e tanto. E não é só um lenitivo. É uma forma proativa de lidar com uma perda muito grande. Se os bons pensamentos sempre povoarem minha mente, terei uma vida melhor? Com certeza. A gente plasma uma situação e depois materializa. Eu costumo dizer assim, a gente expressa mesmo, né? Então, se eu começar a falar melhor, a me comportar melhor, a fazer escolhas melhores, o resultado é que eu teria uma vida mais leve e mais plena, inclusive. Inclusive, a parte de comunicação, tem até um tema que é tratado de comunicação plena. Se você se comunica de forma plena, o seu desempenho, o seu resultado vai ser muito melhor. Porque eu vou ter mais poder de influência, no bom sentido da palavra. Mais poder de persuasão e mais poder de resolução na minha vida. Se eu me fizer entender melhor, eu vou conquistar um desempenho melhor. Eu vou ter mais facilidade. E mais, eu vou diminuir os conflitos e os desentendimentos na minha vida. Então, e aí se eu penso bem, eu ajo bem. Se eu ajo bem, eu vivo bem. E a gente imagina o tamanho da persuasão ali do Cristo, né? Sim. Que ele veio e falou, ó, vocês vão ter aflição, não prometeu nada de bom. Mas tem de bom ânimo. Foi perseguido, foi assassinado. Sim. E ainda assim, ele é o ser que dividiu a humanidade, né? Pela sua grandiosidade, né? Sim, sim.
É que era um espírito crístico, né? Nas ordens dos espíritos, tem os espíritos puros e as classificações, assim como dentro dos espíritos imperfeitos. Tem um monte de classificação variada. Lembrando, gente, que essa foi uma classificação primária, apresentada pelos espíritos, pelos benfeitores para nós, para que a gente conseguisse ter uma visão mínima. É claro que essas escalas são mais vastas ainda. E aí, depois dos espíritos imperfeitos, a gente tem as ordens, né? A ordem dos espíritos bons e depois os puros. Jesus é dos espíritos puros na classificação dos espíritos crísticos, porque dentro dos espíritos puros existem classificações diferentes. Então, eu costumo dizer, Jesus Cristo é a ordem e a classificação desse espírito Jesus. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. É a categoria desse espírito. E só um espírito dessa categoria teria a condição e a capacidade de fazer o que ele fez e de realizar o que ele realizou, que realmente dividiu a história da humanidade em duas partes, que a gente aprende lá, né, no ensino médio, o antes de Cristo e depois de Cristo, né? O calendário, principalmente o gregoriano, é dividido. Na verdade, todos os calendários que regem o planeta Terra, porque não existe só o calendário gregoriano, existem vários, mas o nosso que a gente utiliza aqui, inclusive no Brasil, e em boa parte dos países, é o gregoriano, né? Que é aquele que conta os 12 meses. Aí tem a história de que julho e agosto vieram depois por causa de júlios e de augustos, tem todo um histórico. Mas a divisão de tempo de humanidade se deu com a vinda do Cristo, é antes dele e depois dele. Independentemente da pessoa acreditar ou não. Minha filha não está conseguindo dormir sozinha em seu quarto, pois ela diz que entra alguém no quarto dela e começa a falar com ela. Com medo, ela corre para o meu quarto e por conta disso, ela não está conseguindo dormir sozinha. Seria um espírito e ele pode estar fazendo algum mal a ela? O que eu posso fazer com relação a isso? Então, Júlia, pode ser várias coisas. Ela não colocou a idade da filha, não, né? Não. Porque até a idade muda, né? Se a gente está falando de uma criança de 4 anos é uma coisa, se a gente está falando de uma adolescente é outra, se a gente está falando de uma filha, às vezes, adulta, porque muitas vezes tem filhas adultas que moram ainda com a mãe, né? Então, idade conta, a experiência se conta, mas, num geral, se você pede uma orientação, um conselho, é justamente você buscar uma casa espírita onde você possa receber, né, e levar a sua... Primeiro, né, você tem que conversar com a sua filha sobre isso. Eu não sei se você tem essa frequência no espiritismo, se sua filha também tem ou não, né? Primeiro ponto, não fazer disso ou não olhar para isso com um olhar místico, ou um olhar de medo ou de pânico, porque realmente não tem essa necessidade. Eu sei que dependendo do que a pessoa acredite ou não acredite, isso pode ser um pouquinho assustador. Mas assim, não olhar, não se desesperar. Naturalidade. Né? É ver que isso é um processo natural. Agora, é claro, se cria um transtorno, tipo, é óbvio que a gente precisa dormir. Se sua filha já não está dormindo bem, só isso já abala fisicamente a concentração, a saúde. Se te causa o transtorno de você também ficar preocupado e acordar, claro, ninguém quer ficar acordando durante a noite. Então, existe sim um prejuízo aí, material até que está acontecendo. Mas eu acho assim, primeiro, você não temer essa situação, né? Não se assombrar com essa situação e tentar tranquilizá-la. E com certeza, se você já frequenta, buscar o centro espírita onde você frequente ou trabalhe, ou um outro lugar, e levar a sua filha para que ela passe por um atendimento fraterno, por uma orientação e veja ali o que está acontecendo. Há uma possibilidade de uma mediunidade a ser trabalhada no sentido de ela desenvolver isso, né? Existem várias possibilidades aí que possam ser, mas eu acho que num primeiro momento é isso. Primeiro, se eu puder te aconselhar, não tema, não tem motivo para temer. Segundo, a prática do evangelho no lar, não sei se você faz a prática do evangelho no lar, uma vez por semana, evangelho no lar, ou com o evangelho ou com a Bíblia, meia horinha, se meia hora é muito tempo, 15, 20 minutos, você colocar a aguinha ali para energizar, você entrar com uma prece, pode começar com o Pai Nosso, uma Ave Maria, conversa ali com o mentor, agradece a Jesus, agradece a Deus, pega um trecho daquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, lê aquele trecho, analisa um pouquinho o que aquela mensagem está dizendo para você, depois encerra e agradece. O Evangelho no Lar também ajuda bastante. Então, assim,
É uma pergunta que ela faz, mas como eu falei, de novo, cada situação apresenta variantes diferentes que precisam ser analisadas. Igual eu perguntei, sua filha tem pouca idade? Porque a criança, quando muito nova, é bem comum que ela tenha esse chamado amigos imaginários, que na realidade às vezes são contados. Eu te falo porque eu tinha isso com 4 anos, eu tenho com 50, porque continuou, mas é outra questão. E a criança, quando nova, ela tem, digamos assim, mas esse campo de acesso mais aberto, ela ainda tem impressões mais vívidas de outras experiências, então isso acaba às vezes acontecendo, sim. Mas procure um centro espírita para ter o atendimento e buscar uma orientação mais adequada.